5 fundos imobiliários para você começar a investir em 2023. Vou mostrar para você 5 fundos imobiliários para você estar investindo em 2023 e comprando esses fundos imobiliários menor que R$10 e com investimentos acima de 14% ao ano. Sou Cristiano Cavalcante, bora pro vídeo! Com os fundos imobiliários, você pode estar aumentando cada vez mais a sua renda passiva. Então, de acordo com que você vai comprando mais fundos imobiliários, ali você vai tendo rendimento um pouco maior acima do que você já tem investido. Então, cada vez que você tem o seu aporte de novos fundos imobiliários, você vai aumentando a sua renda passiva. Claro que é necessário você, no primeiro momento, ter uma renda ativa para você fazer aquele investimento ali dentro das suas rendas passivas. Nós percebemos agora, atualmente, que os fundos imobiliários estão caindo muito nesse ano de 2022. Vai começar um novo ano, pode ser que muda também ou não, mas nós temos um comparativo aqui quando você tem um objetivo aqui, quando você tem a taxa Selic que está aumentando, a taxa de juro, a intenção é que os fundos imobiliários caiam um pouco, porque está todo mundo investindo o seu valor ali em uma renda fixa. Com esse investimento em renda fixa, diminui na renda variável, que é o fundos imobiliário. Mas isso, com o decorrer do tempo, essas rendas, ela também vai cair. As rendas fixas. E todo mundo vai para os fundos imobiliários. Então, ou seja, o momento de você estar comprando o fundo imobiliário é agora que ele está caindo, você compra ele com preço descontado, um preço mais em conta, mas quando todo mundo partir para comprar esses fundos imobiliários, a intenção é que ele vai aumentar o valor. E quando você comprou ele na baixa, você vai ter um lucro aí bem maior futuramente. Então, cada vez você comprando mais cota com menor preço, aumenta a sua lucratividade quando tiver essa inversão aí da renda fixa com as rendas variáveis. Então, quero passar para vocês aqui, não é nenhuma recomendação de investimento, mas nós vamos estar analisando esses fundos imobiliários para você verificar qual fundo imobiliário que você pode investir nesse novo ano. Então, o detalhe é esse, taxa Selic está caindo, a tendência é que os fundos imobiliários aumenta, ou seja, sobe a rentabilidade, sobe ali o valor desses fundos imobiliários, e quando a taxa Selic normalmente sobe, os fundos imobiliários tendem a cair, porque o pessoal está comprando muito ou seja, está comprando muito taxas de rendas fixas. Como você pode ver nesse gráfico aqui, nós temos um comparativo aqui. Quando a taxa Selic sobe, você pode observar que os fundos imobiliários tendem a cair. E quando os fundos imobiliários sobem, a taxa Selic está caindo. Então, é uma inversão que você vai fazer essa análise. É importante você estar verificando o mercado para você ter melhor lucratividade dentro dos seus investimentos. Então, já quero passar para você. O próximo vídeo será a parte 2 dessas análises desses fundos imobiliários, que eu vou estar passando para vocês uns fundos imobiliários com valor maior do que R$10 e também fundos imobiliários diversificados, ou seja, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolos. Então já peço para você, se inscreve no canal, ative a notificação para que quando sair o próximo vídeo você ser notificado e você já acompanhar tudo referente a fundos imobiliários e vários investimentos também aqui dentro do canal, para você ter mais lucratividade nos seus investimentos. Então vamos para o primeiro fundo imobiliário dessa lista. O primeiro fundo imobiliário é o ARRI11. Esse fundo imobiliário é de papel. Ele está sendo cotado hoje R$ 9,29. A liquidação diária dele é mais de 41 mil. Negociação, ou seja, cotista comprando esse fundo imobiliário. E o último rendimento dele foi 13 centavos, com dividendo yield de 1,4% nesse último mês.
E o valor patrimonial desse fundo imobiliário é R$ 9,10, com o PVP de 1,02, ou seja, o PVP é o valor patrimonial do fundo imobiliário. Então, ele está praticamente negociado quase no seu preço justo, um pouquinho acima. E esse fundo imobiliário, ele entregou nos últimos 12 meses mais de 16% de lucros, de dividendos. Então, é um fundo imobiliário que você pode fazer uma análise aí, que ele está bem acima relacionado com a poupança. Então, você pode fazer análise. Às vezes, você deixa seu dinheiro guardado na poupança e não vai te dar um lucro tão bem quanto o fundo imobiliário. E o segundo fundo imobiliário é o GAMI 11, que ele também é um fundo de papel. E hoje ele está sendo cotado R$ 8,97, com liquidação diária de mais de 22 mil negociações durante o dia. O último rendimento foi 10 centavos, com dividendo yield nesse mês de 1,11%. E o valor patrimonial dele é R$ 9,84 e o PVP dele 0,91. Então, como você pode observar, que esse fundo imobiliário aqui, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E podemos ver aqui também, para você observar melhor, ele entregou aqui, ó, o retorno dele de dividendos nos últimos 12 meses foi mais de 16%. Então, é um fundo imobiliário que é interessante para você fazer análise. Aqui nós temos todo o histórico do dividendos pago por esse fundo imobiliário. Então, você tem aqui outubro de 2021 até novembro de 2022. Ele sempre pagou ali de 10 centavos ou um pouquinho acima. Então, pelo valor que você está investindo, tá interessante para você fazer esses investimentos também nesse fundo imobiliário. O terceiro fundo imobiliário é o MCHF11, está sendo cotado R$ 9,19. A liquidação diária dele, como você pode ver aqui, está mais de 85 mil negociação durante o dia. E o último rendimento dele foi 11 centavos, com uma entrega do dividendo yield aí de 1,23% durante o mês. E o valor patrimonial dele é R$ 9,37. Então, ele está muito descontado aqui, 0,98%. Então, ele está descontado também, esse fundo imobiliário. É interessante para você estar fazendo a sua análise. Vamos dar uma verificada aqui também, então, no retorno desse fundo imobiliário. Como você pode ver, durante os 12 meses, ele pagou mais de 14% de dividendos. Então, você analisar, é bem viável esse fundo imobiliário aqui. E olha para você ver os retornos do dividendo dele, então está acima de 10% nos últimos meses, que acima de 10, ou seja, acima de 10 centavos nos últimos meses. E o próximo fundo imobiliário é o RZAG11, que também é um de papel, mas ele também tem um pouco dos seus investimentos relacionado ao agronegócio, que hoje está sendo cotado R$ 9,50. Então, está sendo negociado menos de R$ 10. Como você pode ver, ele tem mais de 276 mil negociação diária. E o último rendimento foi 12 centavos, com dividendo yield de 1,24% durante um mês. E o valor patrimonial desse fundo imobiliário é R$ 9,56. Como você pode ver, o PVP dele está 0,99. Então, ele está sendo negociado também descontado. É uns fundos imobiliários que você pode observar, menos de R$ 10 você pode fazer esse investimento. Está entregando um ótimo dividendo e também você pode observar que a maioria deles estão descontados. Então, seria o momento de você estar investindo nesses fundos imobiliários. Se você quiser também saber mais sobre outros fundos imobiliários, outras análises, eu vou deixar aqui no card um vídeo para você também estar acompanhando as análises de outros fundos imobiliários também, com valor menor que R$ 10.
Então aqui você pode observar aqui que nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário entregou mais de 15%. E aqui você tem o histórico do dividendo. Você pode observar que ele está em uma fase de ascensão dentro desses fundos imobiliários e entregou aí mais de 10 centavos durante os últimos meses. O próximo fundo imobiliário é o XPCA11, que ele está sendo negociado R$ 9,62 e está com a negociação diária mais de 135 mil negociação. O último rendimento foi 14 centavos, com uma entrega durante o mês de mais de 1,45%. Então, são fundos imobiliários aqui que eu estou mostrando para vocês que está rendendo mais de 1%. Se você tiver fundos imobiliários rendendo mais de 1% ao mês, está ótimo. Então, esses daqui, como você pode ver, todos estão rendendo mais de 1%. E o valor patrimonial desse fundo imobiliário é R$ 9,49. Então, aqui ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial, mas também está entregando um ótimo dividendos. E aí, o que você achou desses fundos imobiliários? Comenta aqui para mim quais fundos imobiliários que você investe. Na sua carteira, você tem algum desses fundos imobiliários que foi citado aí? E qual que é o rendimento que você está tendo dos seus fundos imobiliários? Eles estão pagando mais de 14% ao mês, ao ano, ou eles estão pagando menos? Comenta aí para mim. Agora também eu quero passar para você alguns fundos imobiliários que não foi citado nessa lista aqui, para você estar fazendo análise também. Então, outros fundos imobiliários que você está pagando praticamente R$10, menos de R$10, você tem aqui e está pagando ótimos dividendos. Você tem aqui o fundos imobiliário MXRF11, o VGHF11, o VGIA11, o VGIR11 e o KIZU11. Também esses fundos imobiliários estão menos de R$10 e você vai ganhar dividendos aí acima de 10% ao ano. Muito obrigado por você ficar até o final do vídeo e não se esqueça, o próximo vai vir parte 2 dos fundos imobiliários para você fazer investimento em 2023. E até o próximo vídeo.